Vamos falar hoje sobre o poder do jejum, como ativar os anjos de guerra com o jejum. Quando falamos de jejum para ativar os anjos, não estamos dizendo que o ser humano tem poder sobre os seres celestiais. O que acontece é que o jejum ele alinha o coração da pessoa com os céus. E essa postura espiritual abre os caminhos para que Deus libere anjos para intervir. Anjos são soldados, servos do Altíssimo, agentes enviados para batalhar, restaurar, proteger e abrir caminhos. Em Hebreus 1,14 afirma que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Então, requisito ser salvo. Quando você jejua por um casamento, você está dizendo: Senhor, eu abro mão da minha força para depender totalmente da tua. Oh, aleluia! E é neste ponto que o céu se move. A batalha por trás do casamento é invisível, mas ela existe. E todo casamento é alvo do inimigo. O casamento cristão é alvo do inimigo por quê? Porque o casamento é uma aliança espiritual. É a imagem de Cristo e da igreja. É um lugar de propósito. O lugar onde Deus forma os filhos espirituais. Sim, os seus filhos. Eles são afetados diretamente, porque seriam filhos para Deus e são, mas Ele quer confundir a mente deles. E é lugar de unidade, então representa o corpo, a unidade. Então a unidade do homem e da mulher que são um, e mais os filhos que vão sendo herdeiros dessa unidade. O inimigo sabe que se destruir o casamento, ele destrói gerações. Por isso você sente oposição, confusão e frieza, divisão, quebra da comunicação, endurecimento e desejos estranhos. Você não está lutando contra o seu cônjuge, mas contra ataque espiritual, um contra-ataque dos espíritos. É por isso que você jejua, porque o jejum te tira de um combate humano e te coloca num combate espiritual. Daniel 10 é o modelo máximo do jejum que ativa os anjos. E Daniel buscou respostas, e seu jejum gerou uma movimentação instantânea nos céus. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas. Mas havia resistência. Por 21 dias, forças malignas travavam a resposta. E o que Deus fez? Ele enviou Miguel, o líder dos anjos de guerra. 3 revelações vitais aqui nessa passagem. O jejum abre instruções no mundo espiritual. Há uma batalha invisível travando as respostas. Anjos só entram em alguma guerra quando há jejum envolvido. Isso acontece quando existe amante, existe adultério, existe cegueira espiritual, existe rebeldia, existe orgulho, existe a sedução emocional também, e existe a manipulação espiritual no cônjuge perdido. Seu jejum está chamando Miguel para o campo de guerra. A dinâmica do jejum na guerra espiritual. O jejum não é um ritual, é uma arma e é uma chave espiritual. O jejum enfraquece a carne, e quando a carne se cala, a voz do Espírito cresce. E quando a voz do Espírito cresce, a oração se torna mais assertiva. E os anjos respondem à oração alinhada com o Espírito. E o jejum ele também expõe os demônios, espíritos que estavam atuando silenciosamente, são expostos pelo jejum. O jejum ele também cria um ambiente favorável para os anjos agirem. Os demônios e anjos não habitam o mesmo ambiente.
O jejum purifica a atmosfera espiritual para que os anjos possam atuar. E o jejum rompe cadeias internas, falta de perdão, mágoas, traumas e rejeição, ciúmes. Tudo isso atrapalha a atuação dos anjos. E como os anjos de guerra agem durante um jejum? Aqui começa a parte mais profunda. Como é a atuação real deles? Eles entram no território onde você não pode entrar, na mente do cônjuge, nos pensamentos dele, nos sonhos dele, nos sentimentos, nas conversas que você não vê. O anjo apareceu a José no sonho, o anjo apareceu a Jacó, também no sonho. Então eles quebram cadeias espirituais que prendem o coração dele. Sim, existem cadeias que são invisíveis e a Bíblia chama de fortalezas, prisões, laços, dardos inflamáveis, sofismas e véus que fecham a visão do cônjuge. E os anjos quebram isso durante o jejum. E eles tocam no relacionamento ilícito também. Os conflitos começam, irritação surge, o encanto quebra, a pessoa perde a paz, discussões vão aumentando e as verdades são reveladas. Máscaras das amantes caem. Isso é a ação dos anjos. Eles expõem a manipulação espiritual das amantes. Muitos amantes operam com espírito de sedução, de feitiçaria emocional, de manipulação. E o jejum ativa esses anjos que quebram os encantamentos e destroem as influências malignas. Eles se levantam-se em proteção sobre você também. A ministração emocional, cura, paz, força e sabedoria para você. Assim como após o jejum de Jesus, vieram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Você não jejua sozinho. Há anjos ao seu redor. O que o jejum produz na vida do cônjuge? Enquanto você jejua, mudanças começam no mundo espiritual e se manifestam também. A inquietação nada mais parece satisfazer. Confusões, ele começa a reavaliar decisões, caminhos, desejos. As memórias começam a voltar do casamento, da família, dos momentos e da aliança. E da aliança também. A amante começa a incomodá-lo. Um anjo pode fechar um coração dele ou dela, ou dos dois. Então, ele sente o peso, a angústia, o cansaço espiritual. Isso é luta espiritual acontecendo. Ele entra em crise. Toda restauração começa com uma crise. Então, versículos bíblicos que liberam os anjos durante um jejum. Declare diariamente. Salmo 91:11. Ele ordena os anjos ao teu respeito. Salmo 34:7. O anjo do Senhor livra. Daniel 10:12-13. Miguel guerreando. Êxodo 23:20. Anjo enviado à frente. Salmo 103:20. Anjos obedecem à palavra, a Bíblia. Hebreus 1:14. Anjos são enviados para servir. Cada vez que você declara a Bíblia, anjos recebem ordens espirituais. Como fazer o jejum que ativa anjos de guerra? Entre em jejum com arrependimento. Arrependimento limpa o ambiente interior para os anjos entrarem. Tenha um propósito claro.
Senhor, liberta o coração dele, quebra os laços de adultério, quebra a influência da amante, desmancha essa obra. Declare os versículos todos os dias. Anjos se movem através da palavra de Deus. Mantenha a sua alma em silêncio. Reclamação e murmuração afastam os anjos. Fé e adoração atraem os anjos. Então, persevere até o fim. Daniel precisou perseverar 21 dias, porque a guerra estava intensa. Não pare no meio. Há uma batalha sendo vencida no mundo espiritual. Sinais de que os anjos de guerra estão operando no seu jejum. Alguns sinais que você pode observar aqui. São 5. Sonhos espirituais, sonhos reveladores ou libertadores. A mudança no comportamento dos outros ou do cônjuge. Humor, irritação com a amante, saudades de casa. Os ataques aumentam. Isso é um sinal de avanço. O inferno só reage quando está perdendo o território. Você sente paz no espírito, mesmo sem ver nada. O inesperado começa a acontecer. As coincidências divinas, os movimentos invisíveis e os conflitos que quebram estruturas, conversas que surgem do nada. Então são coisas inesperadas que vão acontecer ou podem acontecer. O que pode travar a ação dos anjos? O que pode travar? Eles já estão ali guerreando, trabalhando, e aí o que trava? Murmuração. Você falou algo contrário com a sua oração. Eles vão ter que parar, porque o diabo, os demônios vão pegar as palavras que você falou e vão levar lá e vão falar, ela falou isso. Perdeu a ação, perdeu o trabalhar, eles não vão poder mais agir. A sua ansiedade também trava, não ter confiança de que Deus está fazendo. O seu ciúme, aquele ciúme é algo doentio e destrutivo. Não tenha ciúme de nada que eles estejam fazendo. O seu controle, sua mania de você controlar tudo, Deus não pode fazer nada, nem os anjos. Deixe Deus trabalhar no silêncio. A raiva. Raiva é um sentimento muito destrutivo e trava todo o movimento espiritual em todas as áreas da vida. Palavras negativas, palavras contrárias, palavras que vão contra o que você quer, contra o que você espera, também travam o trabalhar dos anjos. E também a sua desistência. Não quero mais, não vou lutar mais, desisti. Você desistiu? Parou tudo, parou tudo. Depois não adianta falar que está demorando, porque vai ter que começar tudo de novo. Porque você desistiu, você declarou que desistiu, não luto mais, não busco mais. E aí depois vem dizer que está 10 anos no deserto e nada. Mas você desistiu várias vezes no caminho, porque desanimou. Vamos fazer uma oração para liberar os anjos de guerra no jejum. Senhor, em nome de Jesus Cristo, envia os teus anjos de guerra e ordena que Miguel entre em ação na batalha pelo meu casamento. Que toda influência maligna sobre o coração dele seja destruída, Senhor. Que todo laço com a amante seja quebrado, Senhor. Que todo encantamento seja anulado. E que toda cegueira espiritual caia por terra agora. Que todo laço de adultério seja rompido. E que toda a fortaleza do inimigo seja destruída. E que a tua palavra seja espada nas mãos dos anjos. E que o coração deles seja liberto, restaurado e trazido de volta à aliança. Em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Então, para concluirmos este assunto, quando você jejua, o céu se move, os anjos se posicionam, Miguel entra em guerra e cadeias se rompem, influências malignas são quebradas.
o coração dele começa a ser tocado. O relacionamento ilícito perde a força e a restauração entra em processo. O jejum ativa anjos porque honra a Deus, rompe as barreiras, destrava as respostas e atrai a intervenção divina. Então, o jejum é uma maneira de você negar a si mesmo, negar os desejos da sua carne, negar o mundo e tudo que no mundo há, e honra a Deus, busca a Deus, você louva, você lê a palavra, você ora, você está jejuando para Deus, então você está honrando a Deus. Então o jejum ele rompe todas as barreiras espirituais que estão impedindo a vitória no mundo espiritual. O jejum também destrava respostas e atrai a intervenção divina, como eu falei antes. Por que você não jejua sozinha? O céu está jejuando com você e os anjos guerreiam a seu favor. Assim como Daniel jejuou sozinho, você também pode jejuar sozinho, fazer suas campanhas de jejum e oração e busca a Deus da maneira como for possível, mas faça, não perca tempo. Eu vou terminar com mais uma oração muito forte para quebrar a amante durante o jejum. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu convoco os teus anjos de guerra agora. Que Miguel entre nesta batalha agora. Que toda a influência da amante seja destruída. Que todo encantamento emocional seja quebrado. Que toda manipulação, sedução e laço espiritual seja anulado. E que toda conexão sofrida seja rasgada pelo poder do Senhor. Que todo laço de adultério seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. E que os anjos cerquem o meu cônjuge, impedindo encontros, mensagens, conversas e conexões. Que a amante perca força, domínio e influência. Que o relacionamento ilícito seja destruído pela raiz. E que o meu cônjuge veja a verdade. Que ele retorne à aliança. Que ele seja liberto de toda cegueira espiritual e que Miguel, o anjo de guerra, lute a meu favor. Eu ativo guerra espiritual em jejum, com palavra e com autoridade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Terminar agora o vídeo, agradecendo a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.